Diz o seguinte, primeira questão, questão de número 95. MP Piauí. De acordo com os princípios que regulam o orçamento público, julgue o seguinte, julgue o item seguinte. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um único exercício financeiro. Pessoal, a questão tá certa, tá? Isso aqui fala... Eita, deu um treco aqui no negócio. Isso aqui fala sobre o princípio da anualidade ou princípio da periodicidade. Esse princípio diz o quê? O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um período de um ano, beleza? Então, essa questão é tranquila, fala sobre o princípio da anualidade ou periodicidade. E a questão fala, o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um único exercício financeiro. Isso mesmo, um exercício financeiro que vale um ano. Uma coisa que o exercício financeiro coincide com o ano civil, mas não quer dizer que o princípio da anualidade existe por causa do ano civil, entendeu? O examinador pode dizer isso, entendeu? Usar algo que acontece, mas para justificar o princípio da anualidade. E está errado, entendeu? O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um único exercício financeiro. Ou seja, para um período de um ano, beleza? Esse é o princípio da anualidade, ou chamado também de princípio da periodicidade. A questão está correta, questão de número 95. Vamos para a questão de número 96. Uma das características do orçamento-programa consiste na necessidade de justificar todos os programas. Olha só, consiste na necessidade de justificar todos os programas cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário. Pessoal, não é o orçamento-programa que tem que justificar. Aqui seria o orçamento base zero, tá? Eita, tá horrível isso aqui. É o orçamento base zero que você tem que justificar cada despesa, tudo aquilo que for feito. Base, vou escrever aqui, tá, pessoal? Base zero. Orçamento base zero. Isso aí tá errado, não é o orçamento programa, ok? O orçamento, uma das características do orçamento base zero consiste na necessidade de justificar todos os programas cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário. Então, galera, só para ficar claro, o orçamento programa é o quê? Ele funciona como um plano de trabalho, é um instrumento de planejamento de ação do governo. Ele identifica os programas de trabalho, projetos, atividades, além de estabelecer objetivos e metas a serem implementados, bem como a previsão de custos relacionados. Outra coisa importante, ele privilegia aspectos gerenciais e o alcance de resultados, no caso do orçamento-programa. O orçamento base zero é o quê? Que é o que a questão está falando. Exige justificativa detalhada para cada despesa. Então, qualquer despesa que for ocorrer no serviço público tem que detalhar e tem que pedir autorização, enfim. E precisa estar especificando e justificando o porquê. Assim, o orçamento base zero. Beleza, galera? Ele já foi implementado em municípios, entendeu? Aqui no Brasil. Quais eu não me recordo, entendeu? Mas também eu nunca vi cair em prova perguntando qual município. Mas você tem que saber o que é o orçamento base zero, ok? Então essa questão aqui está errada. Vamos lá. O orçamento participativo contempla a participação da população no processo decisório por meio de liderança ou de audiências públicas. Galera, essa questão está correta. Apesar de eu achar essa parte aqui de processo decisório um pouco complicado, entendeu? Mas está correta. Por quê? O orçamento participativo ele é utilizado para, o nome já diz, participativo, com a participação da população. No caso, através de quê? De audiências públicas, através de consulta da sociedade sobre as despesas, sobre os gastos, projetos, aquilo que o governo vem tentar implementar. Só que acontece, ele participa, no caso, na elaboração e não na decisão em si. Quem toma a decisão é o governante, entendeu? Não vai ser todo mundo ali, vamos decidir aqui, tá entendendo?
até decide ali no grupinho ali, mas quem dá a canetada final é o governante, entendeu? Então, por isso que essa parte do processo decisório, para mim, fica um pouco estranha, mas a questão está correta, entendeu? O orçamento participativo realmente é isso, contempla a participação da população no processo decisório, com a ressalva que eu já falei, por meio de lideranças ou de audiências públicas. Então, a questão de número 97 está correta. Vamos lá, questão de 98. Julgue o próximo item relativo aos tipos de orçamentos públicos. A Constituição Federal de 1988 consolidou a adoção do orçamento-programa. Orçamento-programa. Ao vincular o processo orçamentário ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias. Pessoal, tá perfeito essa questão do número 98. Eu não vou nem acrescentar nada para não correr risco de haver dúvidas. Tá correto. Perfeito essa aqui. Vamos para a questão número 99. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento em que o governo define as prioridades contidas no plano plurianual. Está falando da LDO, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento em que o governo define as prioridades contidas no plano plurianual e as metas que deverão ser atingidas no ano corrente. Galera, olha só. Essa questão está errada, tá? Ela está errada. O que acontece? A LDO ela dispõe sobre metas e prioridades da administração pública, sendo que, incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente, entendeu? E aqui fala o quê? Metas deverão ser atingidas no ano corrente, entendeu? Sendo que a LDO é o quê? No exercício subsequente. Eu vou abrir aqui um negócio aqui, vou dar uma especificada nessa questão aqui. Tela branca. Olha só. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Aqui. Olha só. LDO. Correto? LDO. E a LDO ela dispõe sobre o quê? Dispõe sobre metas e objetivos. Ok? Metas e prioridades da administração pública. Deixa eu colocar como está lá no texto, né? Metas e prioridades da administração pública. Metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital, para o exercício subsequente. Então, ou seja, a LDO dispõe sobre metas e prioridades da administração pública, incluindo despesas de capital, para o exercício, vou botar aqui o aqui, exercício subsequente, beleza? É só para visualizar, tá, pessoal? Não é para ficar bonitinho, não. Agora, o que acontece? A LOA, a Lei Orçamentária Anual, o que ela tem? Ela é uma previsão de receitas e fixação de despesas. Ela é uma previsão de receitas e fixação de despesas e define metas e prioridades contidas no quê? No PPA. E as metas que deverão ser atingidas naquele ano corrente. Então, ou seja, enquanto a LDO é no exercício subsequente, a LOA é no ano corrente. Ano corrente. É só para visualizar, tá, pessoal? Isso aqui não é para ficar... que eu tô falando, né? Às vezes eu fico falando e fica um pouco ruim. Então, é no ano corrente. LDO, metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente. Aqui. Sendo que a LOA é a previsão de receitas, fixação naquele ano corrente. Deverão ser atingidos naquele ano corrente, ou seja, no ano corrente. E a questão fala o quê? Deixa eu apagar isso aqui, voltar aqui para a questão. A questão fala o quê? Julho próximo item, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok. É um instrumento que o governo define prioridades contidas no plano plurianual e as metas, como eu falei, a LDO é isso, que deverão ser atingidas no ano corrente? Não, cara, deverão ser atingidas
para o exercício subsequente. O ano corrente se refere à LOA, LDO, o exercício subsequente. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro isso aí. Então, tá errado. Vamos para a próxima questão. Questão de número 100. O que diz? Cada ente da federação deve possuir apenas um orçamento estruturado de maneira uniforme. Pessoal, essa questão ela fala sobre o princípio do quê? Da unidade. E o que o princípio da unidade diz? Deixa eu botar aqui. Princípio da unidade. Só um minuto, pessoal. Deixa eu beber uma água aqui. Bom, pessoal, voltando aqui. Vou pegar a caneta aqui. Caraca, às vezes fala assim, parece que não cansa não, mas cansa, maluco. Vamos lá, caneta. Isso aqui é sempre uma guerra. Vamos lá. Ó, aqui tá falando o quê? Sobre o princípio da unidade. E o que diz o princípio da unidade? Unidade. Bom, o princípio da unidade ele diz o quê? Que o orçamento deve ser uno. Apenas um orçamento por ente da federação. Acabou. O princípio da unidade se refere a isso, ok? Então a questão fala: cada ente da federação deve possuir apenas um orçamento. Isso mesmo, está correto. Estruturado de maneira uniforme, está correto. Isso aqui, essa parte estruturada de maneira uniforme, poderia se referir ao princípio da uniformidade. E o que diz o princípio da uniformidade? Ele diz que o orçamento deve manter um mínimo de padronização. Ou seja, não é que seja igualzinho, mas deve ser padronizado de maneira que qualquer pessoa que venha pegar aquele orçamento venha entender o que tá lá, entendeu? Então, isso é o princípio da uniformidade. Mas a questão está falando, cada ente da federação deve possuir apenas um orçamento. Isso mesmo, está correto. Estruturar de maneira uniforme. Correto. Beleza? Vamos lá. Questão de 101 diz o seguinte. Questão 101 diz o seguinte. Me perdi, cadê a caneta aqui? Porra, tem hora que some aqui. Ah, agora consegui visualizar aqui. Deixa eu pegar um marca-texto aqui, ó. A questão 101. Cadê, pô? Ó, todos os projetos de lei relacionados ao orçamento devem ser apresentados conjuntamente. Olha só, tô falando que todos os projetos de lei relacionados ao orçamento, então a gente tá falando do PPA, da LDO e da LOA, devem ser apresentados conjuntamente? Já tá estranho. Ou seja, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e de orçamento anual, quando for o caso, e o de plano plurianual devem ser apresentados na mesma oportunidade ao Poder Legislativo para discussão e votação. Pessoal, se liga só, eu vou abrir outra tela aqui. Tem coisas que eu vou abrir aqui. Eu falei que não ia fazer isso nessa playlist, mas vamos lá. O que acontece? O PPA, Plano Plurianual, a LDO, se liga na parada. 4 meses antes. Eles devem ser enviados até 4 meses antes. Isso seria o quê? Isso seria até 31 de agosto, né? Eu sempre confundo essa questão de 8, 9. É agosto, eu sei, porque eu faço aniversário em julho. Então é agosto isso aqui. Julho, agosto, isso mesmo. Eu sei que meu mês é 7, né? Então vamos lá. E devolução. Então, ou seja, ele tem que ir para lá até 31 de agosto. Ou seja, 4 meses antes. E tem que voltar. No caso aqui, ele vai voltar. Vai voltar. Até quando? Até 22 do 12. Beleza? Esse é o prazo de envio e de devolução, tanto do PPA quanto da LDO. Ok? Aqui 31/8, vou até marcar de amarelinho aqui. Ó,
31/8 aqui, ó. Porra, ficou horrível isso aí. Caramba, fiz besteira, pessoal. Caraca. Vou abrir aqui outra tela aqui em branco aqui. Vamos lá, tem que fazer de novo. Segura aí, pessoal, não morre não. Não desfaleça. Vou fazer de novo aqui, sem problema. Eu faço, nada vai me estressar. PPA, PPA, LDO, ok? PPA, LDO. Eles devem ser enviados 4 meses antes, ou seja, até dia 31/8, beleza? Até 31/8, ou seja, 31 de agosto. E eles têm que ser devolvidos, vou colocar aqui, devolução até 22, isso aqui é um 2, tá? 22 de dezembro. Novembro, dezembro, isso mesmo. Eu sempre confundo novembro com dezembro, eu tenho uns probleminhas. Tô brincando, não é problema não, sei lá, às vezes é difícil. Então vamos lá. Então, ó, isso aqui é a LOA, perdão, isso aqui é a LOA, tá, pessoal? PPA e a LOA, tá? Isso aqui é o PPA e a LOA. Eu tinha colocado aqui, eu acho que eu tinha colocado LDO. Se eu coloquei, tá errado, tá? É PPA e LOA. Então, até 4 meses antes, ou seja, até 31 de agosto, e deve ser devolvido, enviado para onde? Para o Legislativo, né? Você vai enviar para onde? Para o Legislativo, que é o Congresso Nacional. Então, vamos lá. Vai ser enviado para o Legislativo. Depois vai ser devolvido. Isso aqui é devolvido, tá? Devolução. Para o Executivo de novo. Até 22/12. Ok? Ficou claro? Até 22/12. Até 22 de dezembro. Agora, vamos lá, galera. Qual é a parada aqui? A diferença aqui. É a LDO, né? Você perceba que o PPA e a LOA têm o mesmo prazo, sendo que a LDO, ela deve ser enviada 8 meses antes, ou seja, até 15/4. Então deve ser enviado para onde? Para o Legislativo. Não se esqueça disso, que é o Congresso Nacional. E vai ser devolvido até 17/7. Beleza? Então, ou seja, envia até 15/4. Esqueci aqui de colocar o 4 aqui. 15/4. E devolve até dia 17 de julho. Devolve para onde? Para o Executivo. Ok? Esses são os prazos. Rodrigo, a questão perguntou isso? Não diretamente. O que a questão perguntou? Olha só. Aqui, ó. Apresentado, ou seja, apresentados conjuntamente. Devem ser apresentados conjuntamente. Ou seja, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o caso deve ser apresentado na mesma oportunidade do Poder Legislativo para discussão e votação. Não precisa ser. Eles têm prazos diferentes. Então, ou seja, a questão está errada. Entendeu? Ele está falando que deve ser junto. E não é. Entendeu? É simples assim. Só isso você precisava saber. Os prazos eu trouxe porque pode ser que caia. Entendeu? Já foi cobrado, pode ser cobrado de novo. Simples assim. Então, questão errada. Questão número 102. Segura aí, filho. Segura aí. Engole o choro. Tá difícil para todo mundo. Vamos lá. Julgue o item seguinte, relativo ao orçamento público.
O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade pública ou privada. Representa o fluxo previsto de ingressos financeiros e a aplicação desses recursos em determinado período de tempo. Pessoal, essa questão ela está correta. Você encontra essa definição aqui no Manual Técnico do Orçamento, tá? Lá na página 15 ele fala sobre isso aí. Fala exatamente isso aqui que tá falando, entendeu? Tá exatamente. É copiar e colar, foi o que eles fizeram, tá na página 15, tá na introdução. E fala sobre isso, ó. O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade pública ou privada. Perfeito até aí, né? Não precisava nem saber de AFO aí, pô, tu sabe que isso aqui, até dentro da sua casa, isso é fundamental. Representa o fluxo previsto de ingressos financeiros e a aplicação desses recursos em determinado período de tempo. Pô, perfeito, né? Não precisava nem de um conhecimento fora. E aqui, cara, cabe uma observação. Olha só, tem questões difíceis, tem questões muito difíceis, tem questões difíceis, tem questões fáceis. Entendeu? Esse tipo de questão aqui é questão que até um cara que não estuda AFO, ele consegue fazer se ele parar e, pô, ter um pouco conhecimento de mundo. Essa é a palavra, conhecimento de mundo. Ele vai, pô, raciocinar, pô, orçamento, dinheiro, é importante para uma empresa privada? Pô, é importantíssimo. É importante para uma empresa pública? Também é importante. Pô, o orçamento representa o fluxo previsto de ingressos financeiros, ou seja, de dinheiro. O fluxo é o que? É fluxo de entrada, fluxo de saída. Pô, beleza. E a aplicação desses recursos, ou seja, eles saindo da administração pública da iniciativa privada e sendo aplicados esses recursos em determinado período de tempo, em um ano, em 5 meses, enfim, continuamente, correto, cara. Entendeu? Então perceba que dá para matar a questão até mesmo sem saber aqui do manual técnico do orçamento, que dá esse tipo de definição lá. Enfim, tá correta a questão, galera. Espero que tenha ficado claro aí. Vamos lá. O orçamento programa, que é o orçamento público, no qual constam, cuidado com as palavras, assim, né? Não quer dizer que todos estejam certos, nem que todos estejam errados. Mas, porra, viu palavra assim, já fica ligado. Então, 103. Ó, o orçamento público, no qual constam apenas a previsão de receitas e a fixação de despesas, constitui uma peça meramente contábil e financeira, sem nenhum planejamento de ação do governo, voltada preferencialmente às necessidades dos órgãos públicos. Eu comi aqui um pedaço, né? É importante. O orçamento programa. Então, aqui está pedindo o conhecimento, né, dos tipos de orçamento. E no caso do orçamento programa. Pessoal, eu vou fazer aqui uma pequena revisãozinha básica para vocês, beleza? Então vamos lá, tela em branco aqui. Perceba aqui a tecnologia, né? Para não dizer o contrário, vamos lá, orçamento. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença. O orçamento tradicional e o orçamento programa, beleza, galera? Só para ter uma noção assim bem breve aqui sobre a diferença entre orçamento tradicional e orçamento programa. Então o que acontece? O orçamento tradicional, vou colocar aqui primeiro tradicional. Ó, tradicional. E aqui o orçamento programa. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu já te falei, tiver com pressa, acelera o vídeo ou não assiste, entendeu? A intenção é ajudar, pessoal. A intenção é ajudar, sempre é essa. Então vamos lá. Orçamento tradicional, orçamento programa. O que tu vai ficar ligado aqui? O orçamento tradicional, ele era visto como isso, cara. Ele era visto como um mero instrumento contábil, beleza? Aqui o orçamento. Ó, mero instrumento contábil. Ou seja, ele só contabilizava, era só servir para dizer o que era receita e o que era despesa. Mero instrumento
contábil. Com isso aqui a gente já matou a questão, né? Vocês percebam lá, porque a questão está se referindo ao quê? Orçamento programa. E falando lá, na questão diz o quê? Que é um mero orçamento contábil. E um mero orçamento contábil é o orçamento programa ou orçamento tradicional? Orçamento tradicional. A questão está errada, mas vamos continuar aqui, dentro dessa parada aqui. Então, beleza. Então, o orçamento tradicional seria um mero orçamento contábil e o orçamento programa seria o quê? Foco no planejamento, cara. Foco no planejamento. Eita, ficou horrível isso aí. Ó, foco. Eu não vou escrever tudo não, tá, pessoal? Por isso que eu não gosto de escrever nessa parada aqui, porque eu não tenho a mesa digitalizadora. Então eu escrevo tudo pela luta aqui na guerra, né? Então, vamos lá. Foco no planejamento em quê? E resultados. Então, pessoal, foco no planejamento e resultado. Eu vou fazer só mais umas linhazinhas aqui e vou dizer, tá, pessoal? Vou abreviar bonito aqui agora. Ó, outra coisa que você tem que saber sobre o orçamento tradicional. Dissociação entre planejamento e orçamento. Planejamento e orçamento. Ele faz a dissociação entre planejamento e orçamento. Isso aqui no orçamento tradicional, tá, galera? Aqui, ó, essa tabelinha aqui. E visa a aquisição de meios, consideram-se as necessidades financeiras das unidades e ênfase nos aspectos contábeis. Como eu disse, mero instrumento contábil. Aqui no orçamento programa, você tem que entender o quê? Integração. Se aqui é dissociação entre planejamento e orçamento, aqui vai ser o quê? Integração entre planejamento e orçamento. Beleza? Outra coisa, visa objetivos e metas. Consideram-se as análises das alternativas disponíveis e todos os custos e ênfase nos aspectos administrativos e de planejamento. Pessoal, essa tabelinha aqui, que nem eu fiz aqui, ela tá horrível, tá? Mas é só para visualizar, que nem eu já falei, é só para visualizar para que não fique só na minha voz, ok? Então, o que você tinha que saber? Que o orçamento tradicional é um mero instrumento contábil e ele tá lá, tá dando o conceito de orçamento programa, beleza? E sendo que não é o orçamento programa. Vamos lá, voltar para a questão, que diz, ó. O orçamento programa, que é o orçamento público no qual constam apenas previsão de receitas e a fixação de despesa, constitui uma peça meramente contábil financeira, sem nenhum planejamento de ação do governo voltada preferencialmente às necessidades dos órgãos. Ou seja, ele está dando a definição de orçamento tradicional. Só isso. Então a questão está errada, ele inverteu. Isso aqui não. Quer dizer, ele em vez de colocar orçamento tradicional, ele colocou orçamento programa e deu o conceito de orçamento tradicional, mas colocou orçamento programa. Enfim, né? Vocês entenderam. Questão errada. Caiu aqui, ó. MP no Ministério Público Piauí, a prova mais recente aí com relação ao Ministério Público. O SESP aplicou. Vai cair questões nesse nível, cara? Vai cair questões nesse nível na prova do Ministério Público. Vão ser todas? Provavelmente não, entendeu? Eu acredito que não. Se vir questões assim, cara, tem que matar, né? Tem que matar, entendeu? Vamos lá. Julgue o item seguinte, relativo ao orçamento público. O projeto de lei orçamentária anual independe de sanção ou veto do chefe do executivo. Ó, tá falando que independe. Ó. Fica ligado, cara. Fica ligado. Às vezes você sabe o conteúdo, mas também não fica ligado no texto e se perde. Ó. Projeto de lei orçamentária anual independe de sanção ou veto do chefe do Poder Executivo, sendo diretamente promulgado pelas mesas do Congresso Nacional. Pessoal, o que essa questão tá falando? Que não depende, cara, do chefe do Poder Executivo, ou seja, do presidente da República, a questão da lei orçamentária anual.
que você tem que entender? A LOA é aprovada pelo Legislativo e o Executivo, se concordar, ele vai o quê? Vai sancionar, vai promulgar e vai publicar. Então a questão está falando que independe, tá errado, cara. Depende da sanção, sim, do presidente da República. Isso fica claro lá na Constituição Federal, no artigo 48. Eu não vou abrir, você lê aí. Artigo 48 vai falar sobre a competência do Congresso Nacional, as atribuições do Congresso Nacional. Elas têm que ter o quê? A sanção. Aí vai estar lá as coisas que ele vai fazer, entre elas a questão da aprovação da lei orçamentária anual. E com a sanção, ou veto no caso, do chefe do Poder Executivo. E aqui tá falando que independe da sanção ou veto. Tá errado, beleza? Então, galera, questão 104, errada.